Hello everyone, aqui é o professor Rafael e nesse vídeo eu vou explicar as atividades da semana 1 do PET 4 do terceiro ano do ensino médio, língua inglesa. Nas atividades dessa semana, pessoal, o tema continuará sendo compreensão escrita, leitura, porque é uma das habilidades do inglês que é a mais presente em exames de vestibular, por exemplo, e também porque são muitas questões a serem consideradas quando a gente trabalha leitura em língua inglesa, ok? Então é importante que vocês pratiquem bastante para que fiquem cada vez mais preparados para fazer leitura em língua estrangeira, mesmo quando não tiverem a fluência nessa língua. As atividades dessa semana começam na página 132 e antes delas começarem, temos duas perguntas aqui. Na verdade, mais, né, só que divididas em duas partes. A primeira, estudar para você é importante? É um direito ou um dever? É prazeroso ou penoso? Mesmo que vocês estejam fazendo essas atividades em casa, pessoal, respondam, porque essas perguntas estão sendo feitas para preparar vocês para as atividades da semana, ok? Na verdade, do mês inteiro, porque as atividades de todas as semanas vão tratar sobre educação. Depois, a pergunta 2. Quem foi a pessoa mais jovem a ganhar um prêmio Nobel, que é concedido a pessoas ou instituições que deram contribuições imensuráveis para a humanidade nas áreas da química, física, fisiologia, medicina, literatura e ciências econômicas? Se não souberem responder, voltem essa questão posteriormente. Na verdade, se vocês não souberem, pessoal, não se preocupem, porque vocês vão estudar sobre essa pessoa, vocês vão falar sobre essa pessoa, não nessa semana, mas nesse mês, ok? Então, pessoal, essas perguntas que foram feitas são para preparar vocês para as atividades da semana. Vão falar sobre direito e sobre educação, ok? Aí eu coloquei essa pergunta aqui, pessoal, para tratar o seguinte. Então, ó, what does right mean? Coloquei dois exemplos aqui com dois símbolos para exemplificarem os dois possíveis significados de right. Aqui nesse caso significa direita. A placa está indicando que você pode virar à direita. E aqui, pessoal, esse check, esse sinal de verificação, significa correto, né? Certo, correto. Então vejam que a mesma palavra tem mais de um significado. O mesmo acontece com o português. O que é ponto? Pode ser ponto de ônibus, pode ser ponto final, é um sinal gráfico, pode ser ponto que uma determinada comida deve atingir. Enfim, quando você se machuca, você toma pontos. Então, uma mesma palavra pode ter vários significados. E quando vocês forem fazer a leitura de um texto em língua estrangeira, é importante que vocês saibam os possíveis significados, porque o contexto é que vai determinar qual é o significado adequado para essa palavra. Na página 133, pessoal, vem o primeiro exercício depois daquela atividade preparatória. Vamos ler dois artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, cuja versão completa encontra-se disponível nesse site aí da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E bom, se vocês quiserem acessar a versão completa, fiquem à vontade, que vocês podem ter uma forma de praticar o inglês de vocês, ok? Então nós temos dois artigos dessa declaração aqui. All human beings are born free and equal in dignity and rights. E everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available, and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit. Então, ok. Para que vocês entendam o que está sendo dito aqui, pessoal, vocês já sabem, com aquela atividade preparatória, né, de leitura, o objetivo dela foi ativar o conhecimento prévio de vocês no assunto. Então, no começo da atividade, vocês já estavam preparados, foram preparados a ativarem o conhecimento de vocês, as experiências que vocês têm sobre o que vocês sabem sobre educação e direitos em português, e aí consequentemente vocês vão transferir isso para o inglês, ou seja, o conhecimento que vocês já têm na língua materna de vocês vai facilitar a compreensão
desses dois textos aqui. Se necessário, pessoal, vocês podem procurar no dicionário palavras desconhecidas, mas eu acredito que elas estejam bem fáceis e provavelmente vão ser fáceis de serem compreendidas, ok? A primeira questão não quer saber muito do significado desses dois textos. Ele sim está pedindo para que vocês retirem desses artigos palavras ou expressões que vocês conseguem reconhecer por serem parecidas com as palavras em português ou por entendê-las pelo contexto. Então, pessoal, aqui vocês vão retirar algumas palavras parecidas com o português, eu até selecionei, mas cada um de vocês vai selecionar as palavras que vocês entendem, que vocês conseguem reconhecer pelo contexto, ok? Um exemplo aqui, human, parecido com humanos. Dignity, mesma coisa, parecido com o português, dignidade. Education, educação. Então, se vocês, provavelmente vocês sabem outras palavras que estão aqui, certo? E vocês devem selecioná-las também. Palavras que não são parecidas com o português, mas que vocês entendem pelo contexto. Então, vou passar rapidinho aqui algumas que eu selecionei. E depois a pergunta 2. O que estabelecem nesses artigos da Declaração Universal de Direitos Humanos? Agora sim vocês vão precisar saber o que está dizendo aqui, ok? A atividade 1, exercício 1, preparou vocês para selecionar as palavras que vocês já conhecem, então talvez vocês nem precisem traduzir ou procurar palavras no dicionário, porque vocês já vão ter obtido bastante informação com o primeiro exercício que vocês fizeram. Mas se necessário, não tem problema algum. Essas atividades são para vocês fazerem em casa mesmo e para irem praticando bastante, e quando precisarem fazer uma avaliação, uma prova em que haja leitura em língua inglesa, vocês não necessitem utilizar dicionário, ok? Então, o que estabelecem os artigos da Declaração Universal de Direitos Humanos? Aí vocês vão ler o que está sendo dito aqui, façam aquela leitura completa, o contexto, a preparação para a atividade, as palavras cognatas, as palavras que vocês já conhecem, vão ajudar vocês a entender a ideia geral do texto. E aí vocês vão responder aqui utilizando as palavras de vocês, ok? Então, por exemplo, esses artigos estabelecem que todos os seres humanos, e aí vocês vão continuar. Depois, ainda sobre os dois artigos, pessoal, na página 133, agora traz duas imagens e pede para que vocês façam uma análise dos artigos lidos e das imagens a seguir, considerando a realidade social, educacional e econômica do Brasil e de tantos outros países. De que forma esses direitos têm sido oferecidos ou negados a diferentes povos? Então, observem aqui, pessoal, há alguma diferença entre essas imagens? Que diferença é essa? E por que essa diferença acontece ou não acontece? Ok? Então, vocês vão analisar bem o conhecimento de vocês, os artigos lidos e essas imagens, ok? E falar se todo mundo, como estabelece aqui, tem os mesmos direitos. Na 4, quer saber a opinião pessoal de vocês, em sua opinião, o que ainda precisa ser melhorado para se alcançar o que é estabelecido nesses artigos. Então, nas 3 questões anteriores, vocês já discutiram, já falaram sobre o tema, sobre o que está sendo estabelecido nos artigos, e agora vocês vão expressar a opinião de vocês. O que vocês acham que precisa ser feito para alcançar o que é estabelecido nos artigos, né, de direito à educação, de igualdade em direitos e dignidade. Na 5, pessoal, mudou o texto, mas não mudou o tema. Temos uma imagem que diz: Only the educated are free. Education is not preparation for life. Education is life itself. Ok? É importante ressaltar, pessoal, que educated em inglês significa educado, mas tem um significado diferente do em português. Em português, muita gente utiliza educado para falar de uma pessoa que tem boas maneiras, que é gentil. Em inglês, educated é quem estudou, quem teve instrução, quem foi à escola, ok? Quem recebeu educação. Uma pessoa que tem boas maneiras e que é gentil é polite.
E aí então aí vocês vão precisar saber o que significa o texto dessa imagem. Podem utilizar dicionário e tradutor, como eu venho dizendo para vocês em todas as aulas. É para vocês irem praticando bastante para que fiquem cada vez menos dependentes desses recursos. Mas estando em casa não tem o menor problema utilizar. O que é educação para você e qual a importância dela? Então a primeira pergunta já é pessoal. Então, na sua opinião, o que é educação? E aí, qual a importância dela? Já na B, pede para que vocês expliquem o que são as mensagens, quais são as mensagens expressas na imagem. Aqui vocês não vão simplesmente traduzir, vocês vão explicar com as palavras de vocês o que está sendo dito aqui. E na C, pergunta o seguinte: a sua percepção sobre o que é educação e a importância dela são as mesmas de quem escreveu essas mensagens? Responda sim, não ou parcialmente e justifique sua resposta. Então, a sua opinião, pessoal, a percepção de vocês sobre a educação é igual à da pessoa que escreveu essas mensagens? Sim, não, parcialmente e por quê? Justifique. Bom, por essa semana são somente essas atividades. Se vocês tiverem a atividade já está disponível em formato Google Forms no Google Classroom. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me procurem preferencialmente pelo Classroom, eu utilizo com mais frequência, ou então por e-mail pelas redes sociais. O Conexão Escola só utiliza em horário de aula, ok? So thank you so much for watching. Until next time.